Deixa eu convidar aqui a Ana para entrar na live. Esperando ela entrar. Ei, Gabi, quanto tempo! Doutor Leonardo está aqui também. A gente já vai dar uma prévia aqui sobre a saúde do casal para depois o doutor Leonardo poder falar mais a fundo nesse assunto com a Ana. Ana, você consegue entrar aqui? Eu vi que você entrou. Vamos lá, vou te colocar aqui ao vivo, vamos ver se entra. É, não tá conseguindo, né, Ana? Vamos lá, vamos ver se agora vai. Ih, problemas técnicos. Ah, agora foi. Opa, Acho que só precisa vamos, virar. vamos. Aê! Boa tarde, doutora. Eu só não estou te vendo. Não tá me vendo? Eu tô te vendo. Para mim não está aparecendo. Gente, agora lascou-se. Vamos ver se a gente consegue a ajuda aqui dos universitários. Eu não Tá. sei o que que eu preciso fazer para você me ver. Então também não sei aqui. Será que eu entro de novo? Pode Pode ser. ser? Podemos tentar. Então vamos lá. Ah, que bom, ó, o pessoal tá vendo nós duas. Obrigada, gente. Vamos lá, vamos entrar e sair de novo. Eu vou convidar a Ana de novo aqui. E aí? E aí, não voltou, doutora? Você precisa virar a câmera para você do seu celular. Peraí. Que Então, ela mas tá. não está aparecendo ainda para mim. Estão vendo a gente? Eu não estou vendo a doutora. Não, eles estão vendo nós duas e eu tô vendo nós duas. Então, bom, vamos lá. Ah, mas pessoal, só para confirmar, tá todo mundo vendo nós Estão duas, vendo. né? Vocês estão conseguindo enxergar bem nós duas, então estamos vendo, então Então, beleza. foi. Então, Obrigada pelo vamos. feedback. Ana, Então, então, vamos. desculpa, acho que a gente vai seguir assim mesmo, porque a gente não vai saber Sim, resolver. sim, sim. Tá joia, doutora, sem problemas. Vamos Oh, lá. mas muito feliz por essa oportunidade, né, da gente conseguir estar juntas aqui. Já faz um tempo que a gente vem tricotando, né, muitas coisas aí para todos os pacientes que a gente tem em comum e querendo sempre unir os nossos conhecimentos, né, para promover um melhor resultado, né, para os casais que a gente atende, para as mulheres que a gente atende. Então, acho que essa primeira live aí a gente vem com esse intuito de abrir um pouquinho das discussões, né, que a gente tem lá no Mater Fecunda, entre toda a equipe. A Ana entrou agora na equipe, então contribuindo muito com essa parte da nutrição, que é tão fundamental, e é isso que a gente quer dividir aqui hoje um pouco com vocês, né? Claro que muitos já têm um conhecimento sobre fertilidade, sobre nutrição, mas a gente quer hoje chamar atenção aqui para alguns pontos que são bem importantes
para ajudá-los a ter uma consciência maior, né, Ana? Sem dúvida, doutora. Acho que é um ponto primordial, né? A gente iniciar podendo falar um pouquinho sobre esse papel da nutrição, entrando agora mais profundamente, né, oficialmente no Mater. É uma alegria imensa estar com vocês, com esse corpo clínico de peso, né, e fazer essa compreensão acontecer, né, e seguir com esse comprometimento, né, onde nós caminhamos em cima de todas essas evidências que nós estamos estudando e o quanto que a gente quer promover para os casais essa melhoria de saúde, né? Exato, exato. Então, entrando já um pouquinho no tema da nossa live, né? A importância do cuidado da saúde do casal na fertilidade. E porque a gente coloca isso do casal, né? Muitas vezes a mulher puxa mais para si essa responsabilidade, né? Ou esse peso de não estar engravidando. E claro que o homem sofre com isso também, mas por a mulher ter um período ovulatório mais curto, a concepção acontecer dentro dela, a investigação é sempre mais ampla, mais detalhada na mulher, né? E muitas vezes o homem se sente ali, eu não sou tão importante assim, né? E a gente quer hoje abrir esse tema da fertilidade, que a gente tem o intuito de começar a trazer cada vez mais aqui para vocês esse conhecimento, mas chamando a atenção para o casal, até porque a Organização Mundial de Saúde já mostra para a gente, né, que um em cada 6 indivíduos vão sofrer com essa questão da fertilidade, isso incluindo homens e mulheres. E se você pegar a faixa etária do período fértil, dá cerca de 17 a 18% das pessoas na população mundial, o que é um número muito expressivo, né? E isso inclui homens e mulheres. Por isso que a gente está querendo já incluir ambos aqui hoje nessa fala. Isso, e assim, é tão importante nós levantarmos essa fala, né? Porque a atual situação que vemos é justamente o não tratamento do problema, né? Então, muitos casais, eles buscam alternativas, né? Focando no tão sonhado positivo, né? Sem de fato acontecer, sem de fato realizar as mudanças necessárias para promover a saúde do corpo, para promover a saúde do casal, né? É assim, a gente vive num mundo muito veloz, né? E que a gente sempre quer soluções mais práticas e mais rápidas. E a gente precisa trabalhar muito isso com os casais que a gente atende, né? Falar assim, olha, não existe a pílula mágica que vai resolver a sua saúde ou a sua fertilidade, porque de fato é algo super complexo e que merece esse olhar ampliado, profundo, para que a gente tenha resultado. E a gente vem aqui então começar a partilhar um pouquinho desse conhecimento e trazendo esse conhecimento para que as pessoas tenham essa consciência da complexidade que é e como é importante esse olhar amplo e profundo para que a gente consiga restabelecer saúde e aí sim, né, se for a vontade de Deus, que esse casal conceba um filho naturalmente. E, como eu já comentei, ambos são importantes, né, gente? Vamos lá. Para a gente ter um bebê, a gente precisa de meia célula da mãe, o óvulo, meia célula do pai, que é o espermatozoide, para formar uma célulazinha que já é um ser humano inteiro, com corpo, com alma, com material genético único, exclusivo. Portanto, a responsabilidade é igual, partilhada. 50% do bebê vem da mulher, 50% vem do homem. Por isso, ambos têm o mesmo peso na importância e no cuidado da saúde para restabelecer a fertilidade. Sim, doutora, sim. E olha que importante essa fala, né? Porque
quando a gente para pensar sobre fertilidade, é uma coisa que eu sempre falo, se foca na mulher, né? Mas é importante também colocar essa responsabilidade para o homem, né? Uns artigos que a gente levantou, inclusive tem um artigo que o Dutra et al. 2021, ele evidencia, por exemplo, o estresse oxidativo, tá? Relacionado à inflamação. E os mecanismos, por exemplo, que levam ao processo inflamatório relacionado à infertilidade. Então, o que ele ressalta? Vários mecanismos, tá? Que levam ao processo inflamatório. Um deles, por exemplo, né, citando aqui brevemente, a obesidade. Né? Quantos casais a gente pega em consulta, em consultório, do qual o marido em quadro de obesidade, né? Em quadro de sedentarismo, né? Então, assim, com alteração de sono. Então, nesse artigo, por exemplo, ele fala que o progresso do processo inflamatório prejudica gradualmente as funções dos órgãos, incluindo os tecidos reprodutores masculinos, ou seja, testículos, glândulas acessórias masculinas. Então, veja, esse é apenas um exemplo em destaque, né, de o quanto que a saúde do homem impacta também, né, e ela não pode ser negligenciada, né? Exato. E aí, quando a gente vai falar da saúde da mulher, a gente também tem outras situações inflamatórias que prejudicam a fertilidade da mulher, né? Mas aí eu quero trazer também alguns conceitos aqui sobre processo inflamatório, porque todo mundo vem falando muito, né? Sobre, processo inflamatório é ruim, processo inflamatório é ruim, processo inflamatório é ruim. Então, acho que vale lembrar que processo inflamatório é ruim, mas nem sempre, né? Tem algumas situações assim no nosso organismo que a gente precisa do processo inflamatório, e aí eu quero abrir aqui esse parênteses, né? Só para deixar isso muito claro também para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e para os nossos seguidores. Então, a inflamação, ela é sempre, a princípio, uma proteção para o nosso organismo, né? Ela é como se fosse uma equipe de emergência ali do nosso corpo. Então, se a gente tem um corte, né, uma infecção por um vírus, uma bactéria, essa equipe de emergência vai entrar em ação para combater essa ameaça e iniciar um processo de reparo. E aí a gente tem um quadro inflamatório agudo. Então, um quadro inflamatório agudo, ele é bom e necessário para a nossa sobrevivência, né? É a reação do nosso corpo a alguma ameaça externa. Qual é o problema do processo inflamatório? Quando ele se torna crônico, né? Como se essa equipe de emergência nunca fosse para casa descansar. Aí que a gente, de fato, tem um problema, né? Então, o nosso corpo num estado de alerta constante, né? E de baixa intensidade, então ele fica ali minando, né? Devagarzinho, muitos pontos da nossa saúde. E isso a gente chama de inflamação crônica sistêmica. É aí que começam muitos problemas de saúde, né? Tanto para os homens, como a Ana deu um exemplo, quanto para as mulheres. E aí a gente precisa entender aqui da onde surge esse quadro inflamatório crônico, né? Ele nunca é do nada, assim, ele sempre começa de alguma forma. Então, a Ana trouxe aqui no exemplo da saúde dos homens, né? A obesidade, o sobrepeso, pode ser um foco, né, de início ou de constância de um processo de inflamação crônica sistêmica. E aí a gente tem outros também, né? Muitas vezes esse processo ele pode começar no intestino. E aí que eu passo a bola para a Ana, que é a expert no assunto. Porque, de fato, o intestino ele vem sendo estudado, né, nos últimos anos, né, com maior intensidade, de uma forma mais profunda, porque nós temos evidências de como ele tem impactado na saúde integral do corpo, né? Então, assim, é no intestino que alguns hormônios são produzidos, né? Então, melatonina, serotonina, né? A nossa imunidade, mais de 70% é produzida ali, a absorção dos nutrientes, né?
Então, quando existe um processo inflamatório crônico, né, tudo isso pode ser prejudicado. Então, por exemplo, alimentação inadequada, estresse, né, uso contínuo de antibióticos, corticoides, né? Então, assim, entre outras situações, nós temos então o quê? Digamos assim, essa barreira de proteção, ela é danificada, né? E promove, então, o crescimento bacteriano de bactérias ruins, né? Que vão mudando toda essa conformidade, esse equilíbrio da microbiota intestinal. Ana, isso é o que a gente chama de desbiose? Isso é o que a gente chama de desbiose, doutora. Por quê? Quando a gente tem, então vamos pensar assim, ó. Imagina que o intestino, ele é uma comunidade ativa, né? Uma comunidade de trilhões de bactérias, né? Presentes ali. E elas vivem em comum, em acordo, digamos assim, numa cooperação mútua para o corpo, né? Para a sobrevivência do corpo. E aí, o que a gente tem nessa comunidade, né? Um equilíbrio, que é o fundamental. A microbiota intestinal é esse equilíbrio fundamental para a saúde. Quando a gente tem, então, uma desordem, né? Um desequilíbrio dessa microbiota por alguma alteração, seja ela por uma inflamação, né? Seja ela, enfim, por uma doença, acontece então esse desequilíbrio dessas bactérias boas para a predominância de bactérias ruins, né? E isso vai acontecendo de forma que, causando alterações no organismo, né? Nessa comunidade, e ocasionando então em problemas de saúde, né? E aí a gente observa que alguns problemas, eles não ficam só na parte intestinal. Então, por exemplo, numa desbiose, a pessoa pode falar, mas, bom, eu não tenho diarreia, eu não tenho constipação, eu não tenho distensão abdominal, que são problemas comuns que a gente observa num quadro desbiótico, mas a pessoa, por exemplo, ela tem alteração de humor constante, insônia, azia, ela tem inchaço, né, abdominal, então aquela barriga distendida, fezes ácidas, tá? Então baixa imunidade, lembrando que eu falei anteriormente, né, que alguns hormônios são produzidos no intestino. Então pensemos, bom, se o hormônio do sono é produzido no intestino e o meu intestino está irritado, inflamado, com maior concentração de bactérias ruins, é óbvio que eu vou ter um impacto nesse sono, nesse clock natural do corpo, né? Então, se a serotonina, que é o hormônio do bem-estar produzido no intestino, é claro que eu vou ter uma alteração na liberação dessa serotonina, da produção desse triptofano, né? Então, que é esse precursor da serotonina no corpo, né? A imunidade, é uma pessoa que vive, né? Doente, vive com essa imunidade baixa, aí eu ressalto as ites, rinite, sinusite, né? Sempre inflamada, pessoa sempre com quadros inflamatórios, também respiratórios, sempre presentes. Então, muitas vezes a gente negligencia isso, né? Então, assim, bom, isso aí não tem nada a ver com o meu intestino, isso aí não tem nada a ver com a minha infertilidade, né? As pessoas acham que o intestino é um órgão isolado, né? Que ele tá lá e não Exatamente. tem nada a ver com o resto do corpo. Exatamente, né? Então, esse desequilíbrio duradouro dessa microbiota, ele causa esse efeito dominó, que é o que a gente chama, né? Que é justamente sair do intestino e levar para a corrente sanguínea esse processo inflamatório. Então, esse desequilíbrio que a gente fala, que compromete, né, não só a integridade da barreira intestinal, mas levando a todo essa inflamação sistêmica para que aconteça no corpo todo, a gente chama, por exemplo, de então, esse intestino permeável, ou seja, esse intestino irritado que permitiu que bactérias ruins passassem ali por ele, fossem absorvidos e caíssem na corrente sanguínea, levando então a esse impacto em todo o corpo, impactando no funcionamento reprodutor feminino e masculino. Então, só tentando dar uma amarrada, né? Assim, na verdade, a gente tem de 2 a 3 quilos de bactérias que vivem no nosso intestino e a gente precisa dessas bactérias, né? São determinados
tipos de bactérias e elas têm uma proporção certa para estarem ali no nosso intestino. Então, quando a gente tem um desequilíbrio nessas bactérias que são boas, na proporção entre elas, ou a presença de bactérias que não deveriam estar ali no intestino e estão, a gente começa esse quadro de disbiose, desequilíbrio dessa flora intestinal, que vai atrapalhar na absorção dos alimentos, que vai criar uma permeabilidade na barreira intestinal. Então, substâncias que seriam tóxicas ao nosso corpo, que deveriam estar sendo excretadas, elas acabam sendo reabsorvidas por essa permeabilidade intestinal. Isso cai na corrente sanguínea e vai interferir em todos os nossos sistemas. Como a Ana disse super bem, a gente produz vários neurotransmissores e hormônios importantes no intestino, como a melatonina, a serotonina, que estão relacionados ao sono, ao bem-estar, e tudo isso começa a ficar comprometido quando a gente tem esse desequilíbrio da flora intestinal, que pode ser ocasionado por maus hábitos. Né? Claro que às vezes assim, você está doente, vai tomar um antibiótico, vai desequilibrar a flora. Isso pode dar uma desbiose. Mas alimentos errados, consumo de álcool, muito estresse, são fatores ali do nosso dia a dia que a gente não está se atentando e vai minando essa flora intestinal, que a gente não se dá conta e não cuida muito bem dela, né, Ana? Com certeza, doutor. E assim, é importante ressaltarmos isso, né? E assim, a gente fala muito isso em reunião, né? Que a gente precisa tratar esse intestino inicialmente, entender o que está acontecendo com ele, para a gente então pensar que esse corpo, dentro desse contexto de inflamação, como é que eu vou conduzir, né? Então, sem puxar a sardinha para a nutrição, mas é isso, assim, o papel do nutricionista nesse contexto é justamente reeducar a alimentação, reeducar, então, hábitos, né, alimentares, orientar sobre determinados tipos de alimento, né? Para quê? Para que eu tenha saúde nesse contexto intestinal, nessa base que a gente chama inicialmente, né, que eu gosto de chamar de chão de obra, que é essa estrutura, para que eu consiga absorver e reparar aquilo que eu causei de dano através de hábitos inadequados. Né? Então, quando a gente fala desse processo de reeducação alimentar, a gente está falando do quê? Evitar, por exemplo, né, o consumo excessivo de álcool, então, carboidratos também simples, né? Então, a gente tem aí, quando a gente tem muitos artigos hoje que evidenciam, por exemplo, a lactose, né, a retirada da lactose. Por que que nós pedimos isso, orientamos isso, né? Porque a lactose é o açúcar do leite. Então, assim, o que acontece muitas vezes em alguns indivíduos que têm intolerância à lactose, muitas vezes nem ligam para assim, é só um mal-estar, né? É só uma irritabilidade intestinal eventualmente, né? Mas está ali continuamente se inflamando, né? É que eu gosto de também evidenciar, por exemplo, um corpo inflamado é como um copo cheio de água, né? Aqui o corpo inflamado. Quanto mais eu vou diminuindo a água desse copo, eu tenho menos risco de apresentar essa inflamação, que é essa gota d'água para transbordar. Então, por exemplo, quando eu vou reduzindo o consumo desses alimentos, né, como, por exemplo, eu dei aí o exemplo da lactose, né, o que a lactose faz? A fermentação dela, né, ela pode ocasionar, então, nessa distensão, nessa putrefação do intestino, alimentando as bactérias indesejadas. Então, ou seja, piorando o quadro de desbiose. E isso para a lactose, mas outros alimentos ultraprocessados, extremamente condimentados, né, podem ocasionar nesse processo também de inflamação, né? Então, além dessas questões, a gente cita também, doutora, né, o consumo de pré-bióticos, né? A gente falou aí dessa questão da parte da utilização das bactérias boas, que seriam os probióticos, mas os pré-bióticos são os alimentos dos
probióticos. Então, determinados alimentos, eles alimentam as bactérias boas. Então, fazer a reeducação alimentar, né, fazer o equilíbrio, retirar os alimentos agressores, né, se atentar a alguns nutrientes específicos, né, como a vitamina A, como o zinco, como vitamina D, entre outros, complexo B, vão auxiliar nesse processo de reparo da barreira intestinal. E como você estava falando da lactose, né? Eu até lembrei de algo que é muito comum e muitas pessoas não se dão conta. Como a lactose inflama, a gente percebe literalmente na pele, né? Assim, quem tem tendência à acne consome muita leite, derivados do leite, inflama a acne, né? Dá uma piorada na acne. Então, faça um teste, né? Se a sua pele ainda te incomodando, você tá com, né, acne inflamada, faça o teste. Não é fácil, mas vale a pena. Pelo menos 3 meses sem lactose, você vai perceber na sua pele, literalmente, esse intestino desinflamando. E como a Ana comentou, assim, é importante a gente desinflamar, porque a inflamação ela interfere diretamente na fertilidade feminina e tem vários mecanismos, né? Eu vou trazer alguns aqui. Então, essa inflamação que é sistêmica, porque ela entra pelo intestino, vai para a corrente sanguínea e atinge, né, todos os órgãos. No útero, a gente começa a ter um aumento das células inflamatórias dentro do útero, no endométrio, levando a um quadro, por exemplo, de endometrite crônica. E isso dificulta a implantação do embrião. Então, clinicamente, são mulheres que a gente vai perceber muitas vezes um pinga-pinga no ciclo. As mulheres que usam o Cradle, que é um método natural de apreciação da fertilidade, que tem o hábito de se observar, aprendem o que é uma secreção fisiológica, do que não é, o que é uma menstruação normal, do que não é, conseguem diferenciar isso muito bem. A gente percebe clinicamente que ela tem um pinga-pinga borra de café no final da menstruação, ou um pinga-pinga no início da menstruação, às vezes até rosinha claro, e isso pode ser um sinal de endometrite que pode estar relacionado a essa inflamação crônica sistêmica que está relacionado a uma inflamação intestinal e a uma desbiose. E essa inflamação nos ovários pode prejudicar o amadurecimento do óvulo dentro do folículo. Então, nos ovários estão os óvulos. Cada óvulo mora numa casinha que é o folículo. Esse óvulo, esse folículo, ele sofre um processo de amadurecimento até ele ser liberado, que leva 1 ano. Esse processo inflamatório do corpo torna esse folículo inflamado. Então, que jeito que esse óvulo vai amadurecer e como é que será que vai ser esse evento ovulatório dentro de um ambiente inflamado? É claro que não vai ser muito bom. Então, isso prejudica essa qualidade no evento ovulatório ou até impede que ele aconteça. E a gente vê isso muito claramente nas pacientes que têm síndrome do ovário policístico. Então, elas geralmente têm um sobrepeso, né? Então, o excesso de gordura, que leva também à inflamação, a desbiose no intestino, que leva à inflamação, e elas têm essa dificuldade em ter um bom evento ovulatório, né? Então, a inflamação crônica, ela também está relacionada, como a Ana comentou, a distúrbios hormonais, pelos hormônios que são produzidos dentro do intestino e por agir em órgãos que estão produzindo hormônio e serão afetados por essa inflamação crônica, né? Como os ovários e os testículos, por exemplo. Então, essa inflamação crônica, ela está diretamente relacionada à parte hormonal, que está diretamente relacionada à fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Sim. E é importante ressaltar, né, doutora, que nós temos hoje, com o estudo em probiótico-terapia, com o estudo, né, mais aprofundado na modulação intestinal, nós destacamos um ponto. No trato gastrointestinal, nós temos essa variedade de bactérias, né, que hoje
se faz presente, colonizando o nosso corpo. Entretanto, na cavidade uterina, nós precisamos de predominância de determinadas bactérias. Então, veja bem, se você tem uma alteração no contexto microbiano do seu corpo, essas bactérias que precisam estar em predominância na cavidade uterina, elas podem não estar presentes, alterando o pH vaginal, alterando até mesmo a função, né, de toda a organização, até mesmo da questão do ciclo, do muco, né? Então, é importante nós ressaltarmos isso, porque as pessoas às vezes acreditam que assim, eu vou usar qualquer tipo de probiótico, né? E tá tudo certo. E na verdade não, né? A gente precisa identificar, a gente precisa entender, a gente precisa recolonizar se necessário, né? Fazer a utilização da alimentação adequada, da organização do uso de probióticos específicos, por conta até mesmo do que a gente quer colonizar onde, né? Isso, nossa, isso que você está trazendo é super importante, né? Então, assim, como precisa ser individualizado, né, Ana? Porque cada indivíduo pode ter um sintoma específico, diferente, que vai sugerir para a gente aonde está esse desequilíbrio, porque como a Ana bem disse, né, assim como a gente tem as bactérias certas para o intestino, a gente tem que ter as bactérias certas para cada parte do nosso organismo. Isso inclui o útero. E quando a gente tem um desequilíbrio dentro dessas bactérias do útero, como a Ana falou, né? Altera o pH. Alterou o pH, a gente já prejudica a sobrevida dos espermatozoides ali no ambiente vaginal. Como a Ana falou, um muco hostil ao espermatozoide, como é que esse espermatozoide vai ser alimentado e enviado lá para dentro do útero para conseguir encontrar esse óvulo e fecundar? E quando a gente tem esse desequilíbrio das bactérias boas que a gente precisa ali naquele ambiente, a gente cria uma propensão para as ruins entrarem. E aí é mais uma causa de endometrite, né? Que a endometrite ela pode ser imunológica, ela pode ser por um processo inflamatório crônico, ela pode ser infecciosa, mas como uma coisa vai levando a outra. Então, como é importante que as pessoas tenham consciência do que é saúde, do que é microbiota, do que é desbiose, dos sintomas que isso pode gerar, né? Que a gente já comentou aqui também. Então, azia, constipação, diarreia, alteração do humor, alteração do sono, distensão abdominal ou um pouquinho de dor. Me completa, Ana, se eu estiver esquecendo de mais alguns. Dentre tantas outras coisas, até mau hálito. Às vezes a pessoa tem uma halitose, né? E ela pensa assim, nossa, mas por quê? Né? Eu faço todo o tratamento e continua, né? Então, isso pode acontecer, por exemplo, por não somente a presença de bactérias ruins na cavidade oral, mas também, porque aqui nós temos colônias diferentes, né? Mas também porque não está sendo absorvido nutrientes adequados que vão auxiliar no combate a esse problema, por exemplo, né? Ou também pode acontecer excesso de absorção de nutrientes, né? Indevidamente, também promovendo a problemas de saúde, tá? Porque é importante dizer, doutora, tem pessoas também que falam assim, quanto mais vitamina eu tomo, melhor. Não, não é assim. Também temos as dosagens adequadas para o corpo absorver adequadamente, excretar adequadamente, enfim. Mas se o seu corpo está descompensado, desordenado, ele vai responder de uma forma que não é eficaz, entende? Então, ele vai apresentar sinais e sintomas que não é aquele que você esperava. Então, por isso esse cuidado, essa importância, né, nós ressaltarmos aqui e que vocês entendam que esse processo, ele é fundamental, que não é simplesmente a infertilidade acontece só ali no útero, não. O intestino, a alteração do intestino é só constipação ou diarreia, né? A dor de cabeça não tem nada a ver com a minha TPM, não tem nada a ver com o meu ciclo menstrual, nada a ver com o meu intestino, não é bem assim que funciona, né?
exato. Assim, tá tudo interligado e como a gente precisa ter esse olhar integral da nossa saúde, tanto da mulher quanto do homem, quando se trata de fertilidade, né? Não, a gente não tem que olhar só para um, tem que olhar para ambos. E o que a gente quer deixar aqui como principal lembrete, né, para todos vocês, que a saúde reprodutiva, de fato, ela é super complexa e está muito conectada a um estado inflamatório geral e à saúde intestinal. Então, que a desbiose e a inflamação crônica são fatores significativos e frequentemente negligenciados, esquecidos. E quando lembrados, né, a gente fala assim, ai, mas só um docinho, ai, mas só esse queijo, só essa pizza, só esse. E aí vamos, né? Só essa tacinha de vinho. E não sai desse ciclo. Então, lembrando também que a nossa saúde ela é composta não só pelo nosso corpo físico, mas temos também o aspecto emocional e espiritual. Então, como precisamos cuidar do emocional e do espiritual, porque se a gente emocionalmente não está numa fase boa, com frequência a gente vai querer descontar isso na comida. Então, como a gente também precisa acolher o nosso emocional e ter uma ajuda aí, né? Como a gente precisa crescer na vida espiritual, oferecer os nossos sacrifícios para crescer em algumas virtudes, para conseguir restabelecer essa saúde, que no fim não é só física, né? É emocional e espiritual também. E deixar registrado aqui, né? Como o intestino, a inflamação e a fertilidade precisam dessa abordagem integrativa e a dieta anti-inflamatória, a correção dessa microbiota intestinal, vaginal, uterina, a mudança de alguns hábitos alimentares, a suplementação adequada, tudo isso faz parte do processo de se restabelecer saúde, né, Ana? Sim, doutora, sem dúvida, né? É o que a gente ressalta muito, os três pilares, né? Corpo, mente e alma, né? Nós estamos interligados. Um pilar, se ele tiver fora desse equilíbrio, ele vai desequilibrar os outros também, né? Então, é a ordem e a desordem, né? Então, dentro do contexto físico, nós precisamos fazer esse processo acontecer, né? Então, aqui falando especificamente da parte física, né? Então, fazer essa limpeza corporal que nós temos no Instituto, né, como protocolo de detoxificação corporal, né, na alimentação, a modulação do intestino, a biogênese mitocondrial, ou seja, reorganizar a saúde dessas células, dessas mitocôndrias, né? Desinflamar o corpo desse casal, né? Então, observar quais são os parâmetros inflamatórios desse casal, né? Quais são os gatilhos inflamatórios, porque muitas vezes esse gatilho inflamatório, ele é o quê? Uma compulsão, que vem de um caso emocional, que precisa ser tratado, né? Então, as coisas estão interligadas, né? Eu gosto de dizer que aquelas engrenagens, né, que uma precisa estar ligada na outra para acontecer, né? Então, além disso, nós temos também contaminantes ambientais que influenciam. Então, quando nós pegamos o paciente e individualizamos o tratamento, entendemos como ele está vivendo, quais são as necessidades físicas, até mesmo emocionais, né? E muitos deles partilham conosco também questões espirituais, né? Processos que estão passando. Nós precisamos entender e orientar dentro dessa questão física do que nos cabe, né, doutora? Mas, assim, do que eles podem fazer para melhorar, né? Então, dentro do contexto nutricional, qual o hábito ele precisa modificar, né, para ele alcançar essa nova etapa, esse objetivo, né? Então, qual é a virtude que ele precisa, então, trabalhar? Né? Poxa, se eu tenho um paciente ali que ele está numa compulsão alimentar, né? Como que eu posso trabalhar isso com ele de maneira que ele entenda esse processo como algo natural e não imposto, né? Então, visto que muitos comportamentos
alimentares, eles são comportamentos aprendidos, ou seja, a gente tem que ter essa consciência de que muitas vezes a pessoa passou anos naquele comportamento, né? Então, quando nós individualizamos, quando nós olhamos a necessidade, nós entendemos que aquele processo é de muitos anos, mas que o dispor de querer fazer diferente é grande, e nós estamos ali para auxiliar. Então, esse é o nosso papel, é o nosso caminhar. Maravilhoso. E precisa ajudar a criar essa consciência, porque às vezes isso vem de anos e a pessoa nem se dá conta, né? Então você tem que começar primeiro criando a consciência, e é um pouco o motivo da gente estar aqui hoje nessa live, né? Querendo trazer essa consciência. Então, a jornada da fertilidade, ela começa com uma restauração de equilíbrio, sempre interno, né? Primeiro dentro. E para isso, tá mais do que claro, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, muito bem-vinda ao Mater Fecunda mais uma vez. E seguimos aí de mãos dadas nessa trajetória de estudo, aprofundamento e atendimento às pacientes, aos casais, que a gente possa ajudá-los cada vez mais. Com certeza, doutora. Eu que sou grata e honrada por estar com vocês, por caminhar junto com vocês, junto com você, né, doutora, que temos aí esse caminhar que já estava acontecendo e que agora oficialmente estamos juntas. É uma alegria imensa, é só agradecer a Deus e a ela. A ela. Amém. Gente, quero agradecer a todos vocês que entraram. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. A live vai ficar salva. Eu vou tentar colocar todas as referências bibliográficas quando eu for salvar a live. Assim, se vocês quiserem, tem lá os artigos. Ou podem pedir no direct também, a gente consegue mandar, tá bom? E foi um prazer. E fiquem atentos, porque eu tô vendo o doutor Leonardo tá aqui, urologista, atendendo no Mater Fecunda também com a gente. Daqui a pouco ele estará aqui falando mais especificamente para os homens. Então, isso vai ser bem importante, porque a gente viu que é 50%, 50%, pessoal. Então, vamos trazer aí esses maridos para perto, né? E estarmos juntos nessa caminhada. Um beijo a todos e obrigada, Ana. Beijo, doutora. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau.